Então, continuando o nosso estudo no livro de Atos, vamos para Atos capítulo 2, agora a partir do verso 14. O trecho desse estudo, hoje nós falaremos do capítulo 2, versículo 14, até o versículo 36. Porém, hoje nós vamos até o 21. Se eu chegar no 21 com vocês, eu já me dou por satisfeito por hoje, né? No versículo 36 do capítulo 2, a última frase diz assim: Deus o fez Senhor e Cristo. Está falando aqui do Senhor Jesus, né? Deus o fez Senhor e Cristo. E eu quero hoje falar justamente com você sobre isso. Do versículo 14 ao versículo 36, o assunto que nós temos é: Jesus é o Senhor e Cristo. Ele é o Senhor e Cristo. Esse é o tema desse trecho que nós estudaremos a partir de hoje. E, se Deus permitir, terminaremos semana que vem. Mas antes vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus e Pai, quando agora vamos estudar em Tua Palavra e saber mais e conhecer mais sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que venha aplicar ao nosso coração as verdades que precisamos que sejam aplicadas em nós. Ajude-nos, Pai, a entender e a crer em Tua Palavra e assim também a obedecê-la. Para a honra e glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém, Senhor. No nosso estudo do livro de Atos, meu grande objetivo com você entre outras coisas, um dos grandes objetivos é que você entenda, que nós entendamos como deve ser a pregação do Evangelho, como nós devemos pregar o Evangelho para as pessoas. O livro de Atos, ele nos ensina isso do começo ao fim, como nós devemos pregar o Evangelho às pessoas. O capítulo 2, ele fala sobre as grandezas de Deus. Semana passada nós vimos isso, do versículo 1 ao versículo 13, as grandezas de Deus. E agora do versículo 14 até o 47, né? Nós temos aqui aquele momento em que o apóstolo Pedro traz um sermão, primeiro sermão da era apostólica, né, do versículo 14 ao versículo 36. Depois nós vemos o resultado dessa pregação e como a igreja estava reagindo à pregação do Evangelho e à expansão do Evangelho. Então aqui no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 36, nós temos aí o primeiro sermão da era apostólica, da era dos apóstolos. Nós temos registrado lá em Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte pregado pelo Senhor Jesus e outros sermões que o Senhor Jesus Cristo pregou. Mas agora nós estamos aqui diante do primeiro sermão que os apóstolos pregaram. O apóstolo Pedro pregou, estando ali junto com os demais apóstolos. Então esse é o primeiro sermão da era apostólica que nós temos e vamos estudá-lo agora. E o assunto desse sermão, o tema desse sermão é: Jesus Cristo é o Senhor e Cristo. Jesus é o Senhor e Cristo. E esse sermão de Pedro, nós vamos ver, ele é bem diferente dos sermões que nós temos hoje em dia. Bem diferente dos sermões evangelísticos, né? Vocês já devem ter tido essa experiência, eu mesmo já passei por essa experiência algumas vezes, em que a igreja fazia um culto evangelístico. E no culto evangelístico, a gente fazia tudo pensando nas pessoas que viriam para ouvir o Evangelho. Todo culto era voltado para as pessoas que viriam ouvir o Evangelho. Tudo errado. Tudo errado. O culto, o homem não pode ser o centro das atenções. No culto, as atenções têm que serem voltadas para Deus e não para o homem. Uma atividade evangelística
Isso sim é coerente. Uma atividade evangelística, como por exemplo os nossos irmãos que vão para a praça pública e pregam, ou então o coral que vai cantar num hospital, num asilo e leva a palavra de Deus. É uma atividade evangelística, não é um culto a Deus, mas se é culto, então não pode ser voltado para o homem. O pecador que entrar, o ímpio, o descrente que entrar na igreja na hora do culto, ele tem que entender o seguinte: tudo ali no culto não é para ele, é para Deus. A mensagem que ele vai ouvir é Deus falando através da Bíblia, Deus falando com ele, chamando ao arrependimento. Mas ele não é o foco do culto é Deus. Aqui não foi um culto, aqui onde em Atos 2 não era culto que estava acontecendo aqui. Foi a descida do Espírito Santo, os apóstolos estavam reunidos, orando ao Senhor, e então veio o Espírito Santo sobre eles, e eles passaram a pregar o Evangelho. Nós vimos semana passada pelo menos 15 nações diferentes que estavam ali. E depois, logo em seguida, a Bíblia diz, que eles trouxeram, os apóstolos trouxeram então essa mensagem, esse sermão, um sermão que nada tem a ver com sermões modernos. Enquanto estes sermões são carregados de humanismo e sentimentalismo, este sermão que Pedro trouxe é carregado de severidade, austeridade e compromisso com a glória de Deus, o qual não termina com um apelo sentimental implorando aos pecadores que deem uma chance para Jesus. Geralmente os sermões evangelísticos, os cultos evangelísticos que você tem hoje em dia, as músicas o tempo todo estão falando de deixa Jesus entrar na sua vida, Jesus quer transformar a sua vida, fazer você feliz e tudo mais. E aí a mensagem, o pregador vem e fala que se você está triste, é porque você não conhece Jesus. Não estou dizendo que eles estão falando mentira, eles estão falando a verdade, porém é um evangelho voltado para o sentimentalismo, um evangelho carregado de emoção, mas com pouco evangelho mesmo, de verdade. Com pouca mensagem do evangelho mesmo. E então, no final o pastor fala, se você quer aceitar Jesus, levante-se e venha aqui à frente. Você já participou de culto assim, eu também já participei. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Ou então aí o pastor vê que ninguém levanta e fala: se você está tímido, se você está acanhado, não precisa vir aqui à frente, só levantar uma de suas mãos. E aí ele percebe que a igreja toda está olhando para ver se alguém vai levantar a mão. Aí ele fala: não fique olhando para o lado, olhe para dentro de você agora, não fique olhando para ver quem é que vai levantar a mão. Mas ele está chamando para entregar a vida ao Senhor Jesus, para assumir um compromisso com o Senhor Jesus, de ferro e fogo, vou enfrentar o que for preciso, mas já no apelo está com timidez, já no apelo já está falando de, se você tem vergonha, não precisa levantar a mão, se você tem vergonha, então que apelo é esse? Os irmãos já perceberam que eu não faço apelo nos meus sermões, porque eu creio que um sermão bíblico, ele por si só apela ao coração do pecador. E se o Espírito Santo não toca no coração do pecador enquanto eu estou pregando, não será a minha apelação depois do sermão que vai fazer alguém se converter. E isso tem causado tanto problema que as pessoas acham que elas são salvas porque elas vieram à frente. Elas são salvas porque levantaram as suas mãos na hora do apelo. Tem gente que pensa que é salvo por isso. E quando você vai ver na Bíblia, você não tem respaldo algum para isso. A Bíblia não dá respaldo algum para esse tipo de comportamento. No sermão de Pedro aqui nós veremos isso. Pedro traz um sermão duro de ser ouvido, um sermão difícil de ser ouvido. Ele confrontou os pecadores e encerrou o sermão.
E aí as pessoas que estavam ouvindo Pedro perguntaram: que faremos, irmãos? Que faremos então? Interessante, foi um apelo invertido, né? Não foi Pedro que fez o apelo, foi os ouvintes que apelaram, clamaram: o que nós vamos fazer agora? O que a gente vai fazer diante de tudo isso que você diz? Esse é um verdadeiro sermão. Um verdadeiro sermão evangelístico. É um sermão que prega o evangelho e que mostra para o pecador a desgraça em que ele se encontra e a graça de Deus que o encontra na desgraça em que ele se encontra. A graça de Deus que o resgata e o tira de onde ele está. Isso é um sermão evangelístico. E esse sermão evangelístico não precisa de apelos. Não precisa que o pregador no final diga: levante a sua mão, venha aqui à frente, né, dê uma chance para Jesus. Você não tem nada disso. A própria mensagem chama, o próprio sermão chama o pecador. Sim, irmão? Você comentou isso, de chamar, tal, e toca na minha antiga igreja, tocava várias, duas, três. Sim. E o pregador falava: olha, nós estamos dizendo aqui, tem duas pessoas que devem vir aqui. No meio de 100 pessoas. Enquanto não vierem. De repente ele fala assim: vai logo, senão não termina esse culto hoje. Vai lá logo, lá na frente, né? Gente, são os absurdos que a gente inventa quando a gente sai da palavra de Deus. Vamos lá. Nesse sermão, Pedro não deixou dúvidas sobre quem é de fato o Senhor Jesus Cristo. Uma verdadeira mensagem bíblica sempre vai dizer e vai mostrar quem é o Senhor Jesus. Jesus é o Senhor diante do qual há de se dobrar todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua haverá de confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 10 e 11. Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Rei dos Reis. A palavra Cristo significa ungido, né? Jesus, o Messias. Messias, no grego é Christos, né? De onde vem a palavra ungido. Christos é ungido. Jesus foi ungido por Deus, foi separado por Deus e ungido por Ele para fazer a obra de salvação que Ele veio fazer. A Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra, conforme nós vemos lá em Mateus 28, 18 a 20. Né? Então, quando nós estivermos pregando o Evangelho, devemos pregar o Evangelho da mesma forma que Pedro fez aqui. Aqui nós temos a fórmula da pregação do Evangelho. Como nós devemos pregar o Evangelho? O livro de Atos dos Apóstolos, ele é muito prático. Aliás, o nome já diz, né? Atos, né? Ele é muito prático. Ele ensina a gente a pregar. E ensina também a gente a outras práticas que nós devemos ter. No caso aqui, a pregação do Evangelho. A primeira ação que nós devemos ter quando estivermos pregando o Evangelho é advertir os pecadores. A advertência. Advertir os pecadores. Olha só o verso 14 e 15. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Aqui vemos Pedro exercendo a liderança que recebera do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. Isso aí é besteira. Não existe Papa na Bíblia. Nunca a invenção do cargo de um Papa, isso aí é coisa que surgiu séculos depois na igreja cristã. É um dos desvirtuamentos, um dos muitos desvios que a igreja cristã tomou e que se transformou no que é conhecido hoje como Igreja Católica, Igreja Católica Romana, especialmente. Mas
não podemos negar que Pedro tinha uma certa liderança sobre o colegiado apostólico. Nós não podemos negar. Aliás, não só Pedro, né? Pedro, Tiago e João. Lá em Gálatas, eles são chamados de as colunas da igreja. Ou seja, eles eram conhecidos como os líderes, os apóstolos, não que eram os mais importantes, mas eram os que sempre estavam em evidência, sempre estavam tomando a dianteira. E de fato, se a gente ler o livro de Atos, a gente praticamente só ouve falar de Pedro, Tiago, João e Paulo. O próprio Matias, que foi escolhido no lugar de Judas, só aparece ali quando ele foi escolhido e não se ouve mais falar de Matias. Não quer dizer que eles não trabalharam, não quer dizer que eles não atuaram, mas o destaque caiu sobre Pedro. Por isso, então, Pedro, ele se levanta, né, diz o texto, que ele se levantou e os advertiu. A advertência é um elemento que não pode faltar na pregação. Aí você deve estar pensando assim, pastor, mas o pregador aqui da igreja é o senhor. Não, todos nós pregamos o Evangelho. Quer numa conversa com um amigo seu, você está lá conversando com seu amigo e deu a oportunidade de você pregar o Evangelho para ele, advirta-o. Advertir do quê? Né? Quando Pedro disse assim, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro então chamou a atenção das pessoas, mostrando-lhes que esse era o assunto mais importante da vida delas. O que ele vai dizer agora, daqui para frente, né? O Evangelho, a pessoa de Jesus. E ele faz questão de dizer para eles, olha, prestem atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito sério. É a coisa mais importante da vida de vocês. Quando você estiver pregando o Evangelho, advirta as pessoas da seriedade do assunto, ou seja, do Evangelho. Mostre para eles que eles não estão diante de um assunto qualquer. Chame a atenção das pessoas para o Evangelho. Ele, né, o Evangelho, é o assunto mais importante dessa vida. É a boa nova de Deus para o pecador. Mostre-lhes que o Evangelho é a verdade absoluta da qual dependem as suas vidas. Quando você estiver pregando o Evangelho, você não está comunicando ou falando da sua religião. Quando você pregar o Evangelho, quando você estiver pregando o Evangelho, você não está falando para as pessoas das suas convicções apenas. Você está falando da mensagem mais importante, da notícia mais importante que o homem pode receber. Essa semana nós já recebemos várias notícias importantes, não é mesmo? Várias notícias importantes. Muita fake news também, muita bobeira. Mas recebemos algumas notícias importantes. Mas a notícia mais importante que nós recebemos foi o Evangelho. A boa nova de salvação. Não existe assunto mais importante do que isso. Quando a gente estiver pregando o Evangelho, a gente tem que mostrar isso para as pessoas. Às vezes a gente compartilha o Evangelho com as pessoas, mas de uma forma tão xoxa, de uma forma tão sem expressão, né? Como se a gente estivesse falando de um produto do supermercado. Né? Às vezes a gente fala com mais empolgação sobre carro, sobre futebol, sobre economia, sobre política, do que a gente fala do Evangelho. Tem alguma coisa muito errada aí, irmãos. Nós temos que advertir os pecadores. Olha, o que eu vou dizer para você agora é a coisa mais importante que você vai ouvir na sua vida. E se você desprezar, você vai sofrer amargamente. Se você abraçar o que eu tenho para lhe dizer, se você crer no que eu tenho para lhe dizer, você descobrirá os tesouros mais valiosos da sua vida. Os tesouros eternos.
Pedro continuou advertindo, mostrando-lhes que estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Né? Lembra aí no versículo 13, quando eles viram, muitas pessoas ali viram os apóstolos pregando o evangelho em idiomas diferentes, né? O dom de línguas ali no dia do Pentecostes, ali em Atos 2, de 1 a 13, ali o dom de línguas, como eu falei para vocês no estudo anterior, foi a capacitação que o Espírito Santo deu àqueles apóstolos de falarem naqueles 15 idiomas, pelo menos 15 idiomas diferentes que estavam ali, grupos de pessoas que estavam ali, de pelo menos 15 idiomas diferentes, e eles falando no idioma de cada um deles. Teve gente que ficou assustado, né? Versículo 12. Todos atônitos e perplexos e interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? E no versículo 13, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Aí Pedro vem e diz assim, não, eles não estão embriagados como vocês estão dizendo, como vocês estão pensando. Até mesmo porque essa é a terceira hora do dia. O sistema de horas do judeu, né, naquele tempo, começava com o raiar do dia, às 6 horas da manhã. Então a terceira hora do dia era 9 horas da manhã. O que aconteceu ali, a descida do Espírito Santo foi por volta das 9 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã, foi cedinho, foi de manhã. E aí Pedro falou assim, nessa hora, bêbado, as pessoas se embriagam à noite, né? Embora a gente conheça muita gente que se embriaga de manhã, né? Mas aqui no caso eles não estavam bêbados, eles estavam cheios do Espírito Santo, bem diferente. E Pedro então falou, eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo. E Pedro então repreendeu, não só os advertiu, mas também os repreendeu. Nós temos que mostrar às pessoas, quando a gente estiver pregando o Evangelho, a seriedade da obra de Deus e que qualquer mal entendido em relação à obra de Deus constitui-se em zombaria ao santo nome de Cristo. Observe que eles não entenderam o que estava acontecendo e por isso mesmo eles estavam zombando dos apóstolos, zombando daquela obra que estava acontecendo ali, aquela obra do Espírito Santo. E quantas pessoas zombam do Evangelho, não é mesmo? E, meus irmãos, nós não podemos ter medo de mostrar para as pessoas que se elas estão zombando do Evangelho, zombando de Cristo, elas vão ajustar contas com Ele, caso Deus não queira ter misericórdia dessas pessoas. Hoje nosso irmão postou lá no grupo lá dos jovens e adolescentes a notícia, uma triste notícia, que o responsável por aquele programa, um programa sórdido, eu nunca perdi tempo com aquilo, um programa de internet chamado Porta dos Fundos. E esse programa, ano passado, lançou no final de ano um especial de Natal, zombando de Cristo, colocando o Senhor Jesus Cristo como um gay que tinha relações não sei com quem lá, algum deles, achei com Judas ou com Satanás, não sei, coisa assim. Mas zombando de forma nojenta, sórdida da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu com o produtor desse Porta dos Fundos? Você está sabendo? Hoje ele foi assassinado lá no Rio de Janeiro. De Deus não se zomba, irmãos. De Deus não se zomba. Ele é o produtor é o diretor do Porta dos Fundos. Morreu brutalmente apagado. Não brinque com o nome de Deus, não zombe do Evangelho. A gente tem que dizer isso para os pecadores, não tenho dúvida. Né? Eu até fiz uma postagem lá no Facebook, coloquei, né, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, semear isso também ceifará. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Mas está lá, zombou de Deus. Eu não tenho dúvida que muita gente vai
descer a lenha em mim, vai falar, você está sendo insensível, você está promovendo ódio, porque onde se viu, o rapaz morreu, coitado, morreu, e você, não estou zombando da dor da família, não. Lamento pela família dele, lamento pela situação, porém, os pecadores precisam entender que zombar de Deus é coisa séria. E nós, como disse John MacArthur Jr., né, não tenha medo de ofender os homens com o Evangelho. Eles passaram a vida toda ofendendo a Deus com seus pecados. E nunca se importaram com isso. Irmãos, a quem nós devemos temer é a Deus e não aos homens. Nós temos que falar a verdade para os homens. Doa a quem doer. Nós temos que falar até mesmo para o bem deles. E Pedro repreendeu esses homens ali, mostrando para eles que eles estavam zombando da obra do Espírito Santo. Embora o texto aqui não seja claro, né? Como foi, né? Apenas diz que eles zombavam dizendo, estão embriagados. Veja que eles estavam zombando dos apóstolos. Mas zombaram da obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava fazendo através dos apóstolos. Em nossa pregação, nós também devemos, em segundo lugar, pregar a partir do Antigo Testamento. Então nós vimos que nós devemos advertir os pecadores. Em segundo lugar, nós devemos pregar a partir do Antigo Testamento. Irmãos, o Evangelho está em toda a Bíblia. Ô pastor, mas se eu for pregar o Evangelho usando o Antigo Testamento, não vai dar certo. Lá fala de guerras, fala de tanta coisa esquisita lá, né? Mas, meus irmãos, é lá que está a base de tudo, né? Veja só, verso 16 diz assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, Pedro passa a mostrar para aquelas pessoas que o que estava acontecendo ali, a descida do Espírito Santo, não foi algo aleatório, não foi algo que foi pego de surpresa. Não, aquilo ali foi profetizado. Vários séculos antes, foi profetizado que haveria de acontecer. Ali estava concretizando-se uma profecia do Antigo Testamento. Aliás, se você for evangelizar um judeu, não estou dizendo que não adianta você ir com o Novo Testamento, porque não vai ter efeito nenhum. O Novo Testamento é palavra de Deus, então pregue o Evangelho. Mas uma boa estratégia para evangelizar um judeu é você mostrar Cristo no Antigo Testamento. Pastor, mas Jesus aparece só no Novo Testamento. Não, irmãos. Jesus aparece já lá em Gênesis. Lá em Gênesis. Gênesis 3,15, Gênesis 3,21 e aí por diante. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo sendo anunciado. Aliás, o Messias significa o ungido. Jesus é o Messias prometido, é aquele que foi prometido por Deus lá no Antigo Testamento, né? Falando aos judeus, Pedro começa pelo Antigo Testamento para lhes mostrar quem é Jesus. Semelhantemente, devemos fazer quando pregarmos o Evangelho, a saber, mostrar-lhes Cristo em toda a Escritura, em toda a Bíblia. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é a base para o Novo. É a base para o Novo. O Antigo Testamento sem o Novo, vamos supor que não existisse Novo Testamento, o Antigo Testamento seria um monte de profecias soltas ao vento. A gente não saberia o porquê delas. E o Novo Testamento sem o Antigo são um monte de acontecimentos sem sentido. Então o Antigo Testamento é completado no Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele passa a fazer sentido para nós quando nós olhamos o Antigo. E Jesus está presente no Antigo e no Novo Testamento. Nós, presbiterianos, somos aliancistas.
E o aliancismo, entre outras coisas, crê que os dois testamentos são um só. Os dois testamentos são o registro da mesma aliança que é perpétua. Mais para o final desse sermão de Pedro, do apóstolo Pedro, nós falaremos sobre isso. Na semana que vem eu falarei isso com os irmãos. Pregando o Evangelho, pregue a Bíblia toda, pois a Escritura inteira é a palavra de Deus. O Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus e, portanto, a autoridade sobre nós. Mas Pedro pregou no Antigo Testamento porque não existia o Novo Testamento ainda. Claro, o Novo Testamento estava acontecendo. Mas Pedro usou o Antigo Testamento e no Antigo Testamento ele mostrou que Jesus já estava lá. E mostrou que o que estava acontecendo ali era realização, concretização da promessa de Deus. E aí ele continua, verso 17, falando sobre a profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Versículo 17 e 18, né? A profecia de Joel dizia: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa expressão últimos dias, você lembra lá quando a gente estudou o Apocalipse? A expressão últimos dias abrange os eventos que vai desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então você tem aí os últimos dias. O Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, isto é, sobre todo o povo ali. Isso não quer dizer que todo ser humano receberá o Espírito Santo, mas sim que, se no Antigo Testamento o Espírito Santo era concedido apenas aos reis, sacerdotes, profetas e alguns poucos que tinham alguma tarefa específica dada por Deus, por exemplo, lá na construção do tabernáculo nos dias de Moisés, lá em Êxodo 31, a Bíblia fala que Deus, o Espírito Santo, encheu de sabedoria o coração de os filhos, me fugiu o nome deles agora, Liabe, me fugiu o nome dos homens lá. Mas o Espírito Santo encheu o coração deles de sabedoria para que eles pudessem então fazer o tabernáculo, construir o tabernáculo. Outros homens, por exemplo, como Sansão, ele foi tomado pelo Espírito Santo de tempos em tempos, foi tomado pelo Espírito Santo para realizar uma obra. Sansão não foi profeta, Sansão não foi rei, Sansão não era sacerdote, mas ele foi escolhido por Deus para realizar uma obra. Então, no Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre alguns poucos. No Novo Testamento, agora, é sobre toda a carne, né? Ou seja, na era messiânica, as pessoas comuns também receberiam o Espírito Santo. E Pedro entendeu bem isso, né? Lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas, não importando a idade, né? Aí fala de jovens e velhos, não importando o sexo, filhos e filhas, não importando a posição social, servos e servas, e resultou em profecias, visões e sonhos. O que isso quer dizer? Antes de concluir a sua revelação especial, né, a Bíblia, né, as Escrituras, Deus sempre se revelou aos seus escolhidos através de profecias, visões e sonhos. No Antigo Testamento a gente vê vários casos assim. A palavra de Deus era dada por meio de profecias, visões e sonhos. Mas quando as Escrituras foram concluídas, hoje Deus nos fala através delas.
Ah, mas Deus não pode falar através dos sonhos, Deus não pode dar profecias. Irmãos, a questão é, Deus não vai contrariar a palavra dele. Hoje, tudo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre o que Deus quer para nós, encontramos nas Escrituras. Então, veja bem, hoje nós não precisamos mais de visões, sonhos, nada disso. Nós temos as Escrituras Sagradas. O cumprimento da profecia de Joel, aqui em Atos, aponta para a seguinte verdade. Que verdade é essa? Na era messiânica, ou seja, no Novo Testamento que nós estamos, Deus se dá a conhecer a todos por meio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. É assim que Deus se dá a conhecer hoje, por meio de Jesus e pelo Espírito Santo. O profeta Jeremias também profetizou sobre esse dia, lá em Jeremias 31, 34, nós lemos: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, aí nós vamos tocar num assunto muito importante. O Celso está ali conversando com o Eduardo, e aí o Celso fala assim: ah, mas o pastor Olivar, assim, e começa a descer a lenha em mim, né? Aí eu pego o Celso na conversa, pego os dois no pulo e falo: não toque no ungido do Senhor, né? Mas a Bíblia fala que nós não devemos falar mal do nosso próximo. Nós não devemos caluniar o nosso próximo, falso testemunho do nosso próximo. Nos nossos dias, ungido do Senhor não é só pastor, não é só presbítero, não é só diácono. Ungido do Senhor é todo aquele que é convertido a Cristo Jesus. E nós vamos ver no final desse capítulo, lá no versículo 39, isso aí semana que vem, aliás, daqui umas 2 semanas, lá no versículo 39, que até os bebezinhos haveriam de receber o Espírito Santo. Até os nossos bebezinhos são ungidos do Senhor. Você não deve falar mal do pastor, você não deve falar mal do seu irmão, você não deve falar mal de quem quer que seja. Né? E você pode sim corrigir o seu pastor. Se o seu pastor estiver agindo de forma contrária às Escrituras, se eu estiver ensinando ou agindo de forma contrária ao que a Bíblia diz, você tem não só o direito, mas o dever como cristão de dizer assim: pastor, você está errado. De me dizer: pastor, você tem que parar com isso. Você está desonrando a Deus. Porque o Espírito Santo que habita em mim é o mesmo que habita em você. E eu, como pastor, também, não é porque eu sou pastor da igreja que eu posso tratar você do jeito que eu bem quiser. Não é assim, não. Em você está o Espírito Santo de Deus. E eu tenho que tratá-lo também com o mesmo respeito e com o mesmo cuidado. A gente sabe muito bem que hoje em dia quem bate no peito e fala: eu sou ungido do Senhor, é porque está fazendo umas besteiras muito feias, está fazendo coisa errada, aí quando ele é repreendido, aí ele vem com essa carteirada, né? Dá uma carteirada, né? Eu sou pastor, eu sou ungido do Senhor. Lembre-o de que a quem mais se deu, mais será exigido. A obra de Cristo e do Espírito Santo no coração do convertido é levá-lo a conhecer cada vez mais a Deus. Jesus Cristo e o Espírito Santo atuam em nosso coração para nos fazer conhecer o Deus invisível, o Deus eterno,
aquele a quem olho algum jamais viu e é capaz de ver. E Jesus Cristo disse que Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Interessante que ele não disse, ninguém vai ao Pai. Ele falou, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque Jesus está na mesma posição que o Pai. Por isso que ele fala, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ele falando do Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade e nos faria lembrar de tudo quanto Jesus tem nos ensinado. Então, o Espírito Santo e Jesus nos conduzem a Deus. Se eu quero conhecer a Deus, é através do Espírito Santo e de Jesus. Por meio da palavra, por meio das Escrituras. Por meio das Escrituras. Aí eu pergunto a você, como está o seu conhecimento da pessoa de Deus? Você tem havido progresso na sua vida espiritual? O que você conhece de Deus hoje é mais do que ontem? Tem havido esse crescimento na sua vida? Nós precisamos, meus irmãos, ter sede e fome da palavra de Deus para conhecermos cada vez mais o Senhor. Mas não podemos fazer isso meramente com o nosso estudo, meramente com o nosso esforço. Ainda que eles sejam importantes, mas isso não é o mais importante. Nós dependemos do Espírito Santo e da obra do Senhor Jesus em nosso coração. Só pode conhecer a Deus aquele que foi recebido por Cristo como Filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só pode conhecer a Deus de verdade quem é filho de Deus, quem é convertido. Verso 19 a 20 diz assim: mostrarei prodígios em cima do céu, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. A questão que surge aqui é, se a profecia de Joel diz respeito somente ao derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, por que, então, neste dia, não se viu nenhum eclipse solar ou algum desses sinais nos céus e na terra, conforme foram prometidos aqui? Prodígios no céu, em cima nos céus, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. Não se viu nada disso aqui no dia do Pentecostes. Talvez a única coisa mais próxima que foi vista ali foram aquelas línguas como que de fogo que descendo sobre eles. Mas não teve fumaça, não teve vapor, não teve prodígios em cima no céu, nem embaixo na terra, não teve sangue. Quando foi que o céu se escureceu? Quando foi que sangue foi derramado? Quando foi que houve prodígios em cima nos céus e embaixo na terra? Quando foi? Foi na morte de Jesus. Foi na morte de Jesus. Sepulturas dos santos se abriram, houve escuridão por horas no céu. O sangue de Jesus foi derramado. Terremoto. E por que isso aqui, só um minuto, por que isso aqui é importante? Onde eu quero chegar com você? A questão é respondida pelo fato de que o derramamento do Espírito Santo foi a última etapa da obra de salvação que Cristo efetuou. Então a profecia aqui, e por esse motivo, nós devemos ver o derramamento do Espírito Santo aqui em Atos, aqui no dia de Pentecostes, como um fato único, como foi a morte e a ressurreição de Cristo, e que não se repetiu e nem se repetirá mais, pelo mesmo motivo que a morte e a ressurreição de Cristo também não vão se repetir. Então veja bem, o derramamento do Espírito Santo
foi a última parte da obra da salvação. É igual esse microfone aqui, né? Esse microfone é constituído de diversas peças. Para eu poder chamar isso aqui de microfone, eu preciso dessa haste sustentando o captador, eu preciso dessa base onde tem todos os circuitos, né, a pilha, a alimentação ali, eu preciso do cabo conectado à mesa. Então, se eu tiver só o cabo, eu não tenho microfone. Se eu tiver o cabo e a base, eu não tenho microfone. Eu tenho que ter o cabo, a base e toda essa peça para ter o microfone. A obra de Cristo, ela envolvia a encarnação de Jesus, a vida santa de Jesus, uma vida obediente a Deus, morte na cruz, ressurreição, glorificação, né, ascensão aos céus e o derramamento do Espírito Santo. Essas 6 etapas formam a obra de redenção. Assim como Jesus Cristo não vai se encarnar novamente, não vai morrer novamente, não vai ressuscitar novamente, da mesma forma o Espírito Santo não vai ser derramado novamente, como foi aqui no dia de Pentecostes. E aqui no dia de Pentecostes foi um derramamento completamente diferente do que acontece depois na vida da igreja, na história da igreja. Aqui em Atos mesmo a gente vai ver mais à frente que as pessoas iam se convertendo a Cristo, já não tinha mais essas manifestações que teve aqui no dia de Pentecostes. Não é porque foi esfriando, não. Porque se cumpriu aquilo que Deus havia determinado. Presbítero Edson? Dessas profecias aí, tem gente fazendo profecia até em cima da lua, Agora é lua de sangue, lua azul. Lua azul, não sei o quê. Profecia em cima de fenômenos da natureza. Não tem nada a ver. Meus irmãos, olha, eu creio que, eu aguardo, eu espero, eu oro e gostaria muito que a volta de Cristo estivesse às vésperas de acontecer. Ainda tem muita coisa para acontecer ainda, irmãos. Mas nós já temos visto sinais claros de que os dias estão chegando no desfecho. Eu não vou ser louco de marcar a volta de Cristo como fizeram muitos aí, né? Mas o meu desejo é que seja o mais rápido possível. Mas as coisas estão se afunilando. Os dias estão cada vez dando mais evidências da volta de Cristo. Né? Vamos em frente. Não faltou da parte de Deus provas incontestáveis de que Jesus é o Cristo e o Senhor. Deus deu provas extraordinárias na vida, morte e ressurreição de Jesus, para que os que não o viram, como é o caso dessas pessoas aqui que ouviram Pedro pregando, né? Deus derramou o Espírito Santo acompanhado de sinais maravilhosos. Irmãos, o que não falta para nós é evidência do amor de Deus, da fidelidade de Deus, do cumprimento da palavra de Deus. O que não falta para nós são evidências. E nós devemos pregar o Evangelho. E nós devemos mostrar isso para as pessoas. Mas primeiramente, você crê em Jesus? As provas que Ele deu não lhe são suficientes para crer nele? Ou você ainda precisa de mais alguma coisa para crer em Jesus? Se você crê em Jesus, amém. Quando você estiver pregando o Evangelho, mostre isso para as pessoas. Fale para elas. O que não falta para nós é a evidência da existência de Deus. Então, se eu sei que Deus existe, a próxima pergunta é: o que esse Deus quer comigo?
E onde eu posso saber desse Deus e conhecer desse Deus? Nas Escrituras, através de Jesus. Lembre-se de que não há salvação para os que não creem em Cristo, como fica claro no próximo versículo que a gente vê aqui, no versículo 21, diz assim, desculpa, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este versículo, ao mesmo tempo que encerra a citação do profeta Joel, né, da profecia de Joel, também é a introdução do Evangelho anunciado dos versículos 22 a 36. Semana que vem a gente vai ver do versículo 22 ao versículo 36. E ali nós vamos ver o Evangelho sendo anunciado. E veremos que o Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é o Senhor Jesus. Então a palavra Senhor aqui aplica-se a Deus Pai, né? Quando diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui se refere ao Deus Pai. O derramamento do Espírito Santo abriu as portas do Evangelho a todos os povos. E por isso, quem quer que seja e onde quer que esteja, se invocar, clamar pelo nome do Senhor, será salvo. Pois somente clama por salvação quem percebe-se num terrível estado de miséria. Os arrogantes, a Bíblia diz que Deus os resiste de longe. Quem são os arrogantes? São aqueles que dizem assim, mas eu vou ser salvo do quê? Do que eu preciso ser salvo? E por isso que a gente tem que tomar cuidado com o Evangelho, na hora de pregar o Evangelho. Se você chegar para um pecador falando, Jesus te ama, entregue a sua vida para Jesus, Ele te ama. Sabe o que o pecador vai entender? Ele vai entender o seguinte, se Jesus já me ama, para que eu vou me entregar para Ele? Se Ele já me ama. Ou então se você fala do amor de Deus para o pecador vai dizer assim, mas Ele tem que me amar mesmo, foi Ele que me pôs nesse mundo. Ele que tem que me amar mesmo. Ou então, mas Deus não pode me desprezar, né? Eu sou uma pessoa tão boa, eu faço caridade, pago os meus impostos em dia, sou um cara legal. Se Deus não me amar, quem está perdendo é Ele. O ser humano é arrogante, meus irmãos. Deus ainda fala assim, Deus depois dessa situação vai me tirar. É culpa de Deus, hein? Irmãos, quando estivermos pregando o Evangelho, nós temos que mostrar para o pecador a miséria em que ele se encontra. Você já teve aquela experiência de ir ao médico e o médico não dizer para você o que é que realmente você tem? Né? Ou então ele dizer para você, você tem um problema sério aí que você tem que tratar e tal. Aí você sai até meio abalado. Nossa, então eu pensava que era uma coisa mais simples, então uma coisa é séria, então eu tenho que... Né? Você já teve essa experiência? Se você fosse ao médico e o médico falasse assim, não, rapaz, você é um touro, você é um cavalo, rapaz, você tem uma saúde de ferro. Não se preocupa com essa dor que você está sentindo aí no estômago, não. Isso aí todo mundo tem. E aí você volta um mês depois com as dores muito mais intensas e aí é feito um exame e descobre que você tem um câncer. Mas se você tivesse sido tratado há um mês antes da forma devida, você teria a chance de vencer esse câncer. Agora você não tem mais chance. O que você faria com esse médico? Dá vontade de socar ele, não dá? Não sei. Mas é aí que está. Quando a gente vai pregando o Evangelho, a gente tem que mostrar para o pecador a real condição que ele se encontra. E todo pecador não convertido
se encontra debaixo da ira de Deus. João 3,36. Todo mundo sabe de cor João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? A gente sabe de cor. Mas o 36 ninguém sabe. Ou poucos sabem, né? O que diz João 3,36? Não, o Filho, né? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece, quer dizer que a ira já está. Vai permanecer. A única forma de você sair de debaixo da ira de Deus é crendo em Jesus, é recebendo a Cristo como seu Salvador. Isso é o Evangelho. Né? Ao pregar o Evangelho a uma pessoa, seja incisivo e mostre-lhe que somente Cristo poderá salvá-la. E somente Cristo pode salvar quem invocar. E quem invocar o nome dele será salvo. Somente Cristo pode salvar. E somente quem invocar o nome de Jesus será salvo. Não existe salvação de outra forma. Em terceiro lugar, em nossa pregação nós devemos, além de advertir os pecadores, além de pregar com toda a Bíblia, né, usando o Antigo Testamento, nós devemos mostrar que Cristo é o Evangelho. Mas isso aí é assunto que nós veremos semana que vem, a partir do versículo 22. Cristo é o Evangelho. O Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é apenas uma religião, o Evangelho é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Semana que vem a gente verá a partir do versículo 22. Alguma dúvida do versículo 14 ao versículo 21? Algum comentário? Alguma dúvida? Pode falar. Só que você tem que falar alto que eu não estou te ouvindo. Fala alto. Bezalel, né? Qual é o nome dele? Bezalel, né? Aquele lá de Êxodo que o Espírito Santo encheu de sabedoria para Aizamak, se não me engano também, tem um Aizamak aí nessa história, para os artesãos lá para fazer o tabernáculo. Obrigado, filho. Sim? Dá para se perceber nesses evangelismos recentes que a gente faz, principalmente dele, a ideia que o povo tem de Deus, quando entende um pouco da ira, além da zombaria, além do evangelho em si, mas o Deus construído é um Deus só bom, Deus só faz, não tem parte nenhuma de ira, de maldade não, queira punir, não, é só bênção. Parece que é muito mais, parece que eu vejo mais necessidade de se reconstruir o evangelho. Sim. Do que você falando do evangelho puro, não acho que Deus é assim. Várias senhoras após estar paciente, Deus não é assim não, viu? Irado desse jeito que você está falando. Ele é amor. Sim, é amor. É amor lá na cruz do Calvário. Lá na cruz você consegue ver o amor de Deus nos entregando Jesus para morrer em nosso lugar. Mas sobre Jesus repousou a ira de Deus. Fala de João 3,36 mesmo? Pois é. É o orgulho, né? É o orgulho do ser humano. A arrogância, o orgulho. Sim, irmão. Aí a pessoa vem e diz, eu sou salvo, porque tem mais coisas que você elogiar em mim do que coisas ruins, né? Então, na verdade, a pessoa deve entender que o que aconteceu foi, Jesus tirou toda essa parte ruim da balança e colocou a justiça dele. Por isso você
E é isso que eu acho o grande desafio, assim. Porque as pessoas acho que não tem um senso de pecado tão sério para pensar isso. Porque se fosse assim, ninguém se salva. Sim. A gente precisa, quando estiver pregando o Evangelho, irmãos, lembrar que essa obra é a obra do Espírito Santo. É Ele que vai convencer os pecadores. Agora, Ele vai convencer os pecadores com o quê? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Agora, se eu prego um Evangelho distorcido, o Espírito Santo não tem compromisso com a mentira, ele não tem compromisso com o erro. Ele não vai usar uma mensagem distorcida para converter um coração. Ele vai usar a palavra. Jesus disse que o Espírito Santo nos lembraria de tudo quanto Cristo tem nos ensinado. Ele falou isso para os apóstolos, né? Tudo quanto ele ensinou aos apóstolos, o Espírito Santo os lembraria para que eles respondessem a quem fosse preciso responder. E a doutrina que a igreja tem, que a igreja crê, é a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é o ensinamento de Jesus. Agora, se eu prego um evangelho diferente do que está aqui, como por exemplo esse que o nosso irmão Eduardo falou, né? Não, Deus é amor, Deus não é ira, não é isso. Então, isso não é a Bíblia. A Bíblia mostra para nós um Deus que está constantemente irado contra os pecadores. Mas na mesma proporção, no mesmo momento que Deus está irado contra os pecadores, Ele também é misericordioso e estende a sua mão para salvar aqueles a quem Ele escolheu em Cristo Jesus. Mas é a justiça de Cristo na nossa balança. É a justiça de Cristo que pesa em nossa balança, e não a nossa justiça. Eu parei para pensar, mas o mal que eu saí desse meio, né? O que o pessoal fez, 50, 100 anos atrás, que discutiu a cabeça das pessoas, é muito mal. Não é o evangelho, não. Triste, né, irmão? E é triste a gente ver o rumo que as coisas têm tomado, né? Que Deus nos preserve nos caminhos dele, fazendo a vontade dele para a glória dele. E assim, invocar aí também as pessoas que tocar também, né? Sim. Sim. Só invoca o Senhor Jesus que Por isso que a obra é do Espírito Santo. Eu não sei quem são esses. Minha parte é pregar para todo mundo, né? E aquele a quem Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Mais algum comentário, alguma pergunta? Se não, vamos ficar em pé? Vamos encerrar? Deus amado, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra ter chegado a nós e na Tua palavra, Deus, nós encontrarmos tudo o que precisamos saber da Tua vontade para nós. Pai, como nosso coração, ó Deus, é soberbo, como nosso coração clama, ó Deus, por autojustiça, por merecimento. Por isso mesmo, Pai, tira de nós toda essa vaidade pecaminosa, tira de nós isso, Pai. E faz-nos contemplar a obra de Cristo, a graça do Senhor na pessoa de Jesus e depender dela somente. Pedimos isso ao Senhor, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela pessoa bendita de Jesus Cristo, Teu Filho amado, razão da nossa fé, razão da nossa esperança. E ensina-nos, ó Deus, quando pregarmos o Evangelho, a advertir os pecadores dos seus pecados e da seriedade com que eles devem levar a mensagem do Evangelho. E quando pregarmos o Evangelho, ó Deus, dê-nos a destreza de pregar toda a Escritura, todo o desígnio do Senhor. Que tenhamos habilidade, ó Deus, para manusear a Tua palavra e pregá-la às pessoas. E o Senhor é quem haverá de fazer a obra no coração de cada um. Assim cremos e assim pedimos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos. E até domingo, se Deus permitir.